Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre pedra na vesícula. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é a pedra, como ela é formada, quais são os sintomas, como reconhecer e no final do vídeo como que a gente vai tratar. Será que realmente precisa de cirurgia? Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Só antes da gente continuar, já para esse vídeo rapidinho, dá aquele like, compartilha isso com seus amigos, se inscreve no canal que isso me ajuda bastante e ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Bom, para a gente entender os sintomas e como que o cálculo forma, a gente tem que entender melhor o papel da vesícula biliar. O que seria essa vesícula biliar? Ela é um órgão que a gente tem que tem uma forma tipo de um saco, uma bolsinha bem pequena assim, que fica colada no fígado, abaixo do fígado. Ela fica localizada na parte superior direita do nosso abdômen. A gente chama essa região de hipocôndrio direito. E qual é o papel dela? Nada mais é do que um saco para armazenar líquidos. Como assim? O fígado ele produz um líquido chamado bile, que é um líquido que tem várias substâncias, como sais biliares, gorduras, que auxiliam muito na nossa digestão. E aí o fígado produz esse líquido, o líquido vai até a vesícula e fica sendo acumulado dentro dessa vesícula, ou seja, dentro dessa bolsinha. Quando a gente come alguma coisa, a nossa vesícula ela contrai para jogar o líquido para o intestino e esse líquido bile ajudar na digestão. Então é basicamente isso. E como é que o cálculo ele é formado? As pessoas que têm uma dieta mais ricas em gorduras saturadas, principalmente aquelas gorduras animais, alimentos industrializados, frituras, essas pessoas elas tendem a ter uma bile mais concentrada. E a bile, quando está mais concentrada de sais biliares, de cálcio, de gorduras, esses minerais eles podem se aglomerar e aí forma o que a gente chama de pedra. Quais seriam os sintomas então de pedra na vesícula? A pedra na vesícula a gente chama de colelitíase. E quais seriam os sintomas? Olha, pensa aqui comigo. Tem várias pedras dentro dessa bolsinha, que é a vesícula biliar. Quando a gente come alguma coisa, a vesícula ela vai contrair para jogar a bile para o intestino. Imagina ela contraindo cheio de pedra lá dentro. Ela vai apertar pedra. Então, o principal sintoma é dor. A gente chama de cólica biliar. É uma dor em aperto mais localizada no hipocôndrio direito, ou seja, nessa região superior direita do abdômen. E geralmente essa dor ela é precipitada, ou seja, ela é causada pela alimentação. Porque quando a gente come que a vesícula vai contrair. Então é muito clássico, você sentiu dor em aperto após a ingestão de alimento, principalmente ingestão de alimento gorduroso, sempre pensar em cálculo na vesícula. Outro sintoma muito comum é a náusea. Toda patologia, toda doença abdominal pode causar enjoo e vômitos. Então, geralmente, pedra na vesícula é isso. É dor em cólica que piora com a alimentação e náusea. Basicamente isso. Mas tem 3 sinais que eu gostaria de alertar vocês, que são sinais de alarme, que a gente tem que pensar em algumas complicações e se vocês tiverem esses sinais, tem que correr para a emergência. O primeiro deles é febre. Se você tem esse quadro clínico de dor em cólica com enjoo e febre, a gente tem que pensar que a vesícula está infectada, ou seja, colecistite, que é a infecção ou inflamação da vesícula. Outro sinal muito importante, se a sua dor ela é muito intensa, contínua e principalmente em barra, em todo o andar aqui superior do seu abdômen, a gente pensa numa doença chamada pancreatite aguda. Porque às vezes a vesícula ela contrai e um desses cálculos se desprende da vesícula e vai até o pâncreas. Aí obstrui o pâncreas e causa um quadro de pancreatite aguda, que é um quadro mais grave. Então, dor em barra muito intensa e persistente, procurar sempre a emergência. E o último sinal é icterícia. A icterícia é a coloração mais amarelada da sua pele e dessa parte branca do olho. Se você tem icterícia, isso significa que o cálculo ele migrou e está obstruindo a sua via biliar. Então essa bile ela não está conseguindo passar para o intestino, ou seja, ela se acumula em toda a via biliar e acaba sendo absorvida pelo seu sangue e a coloração da bile tende a pintar a pele e essa esclera mais da cor amarelada. Então, teve febre, teve dor intensa em barra ou teve olho amarelado, que é a icterícia, procurar de forma urgente a emergência. Então, você tem todo esse quadro clínico que sugere pedra na vesícula, como que a gente vai confirmar o diagnóstico? O melhor exame para a gente detectar o cálculo é ultrassonografia. Ultrassonografia visualiza até pequenos cálculos, então é o melhor exame para a gente fazer. Geralmente é o primeiro que a gente pede.
Em alguns casos, a gente precisa de um exame mais específico que vê com mais detalhes as vias biliares. Então a gente pode pedir uma ressonância da via biliar, ou seja, uma colangiorressonância. Só que a colangiorressonância é um exame de muito mais difícil acesso, muito mais caro, muito mais demorado. Então, como o ultrassom ele visualiza a maioria dos cálculos, a gente sempre faz ultrassom. Deixa a colangiorressonância para aqueles casos que geram dúvida. Já raio-x e tomografia não são bons exames para a gente ver cálculo na vesícula, porque a maioria dos cálculos eles são formados de colesterol e o raio-x ele não visualiza colesterol. Então, se o cálculo for formado de cálcio, a gente consegue ver no raio-x e na tomografia, mas isso é a minoria, então não são bons exames para a gente ver cálculo na vesícula. Ou seja, tá com sintomas sugestivos, ultrassom. E como vamos tratar então o cálculo na vesícula? A melhor forma de tratar é prevenir, evitar que o cálculo se forme. Os estudos eles mostram que o principal fator de risco disparado na frente é a obesidade. Então é muito importante que vocês façam exercício físico, façam dieta, porque se vocês tiverem sobrepeso ou obesidade, isso aumenta em mais de 5 vezes a chance de vocês formarem cálculo na vesícula. Mas digamos que mesmo assim, mesmo fazendo tudo certinho, vocês acabaram tendo cálculo na vesícula. Como que vamos tratar? O tratamento definitivo para curar, infelizmente, é cirúrgico. O tratamento clínico ele não é muito eficaz, então é necessário sim a cirurgia, tá, de retirada da vesícula, que a gente chama de colecistectomia, e idealmente deve ser feito por vídeo, né, porque é uma cirurgia com menor trauma, um tempo cirúrgico menor e a chance de complicação também menor. É uma cirurgia bem tranquila, aí, em torno aí de 30 minutos a 1 hora, se não tiver complicação, mas é uma cirurgia de excelência para o tratamento. Em relação ao tratamento clínico, é válido? Vale a pena a gente fazer? Assim, infelizmente, os estudos eles não têm uma comprovação de eficácia. Alguns artigos eles mostram que algumas medicações e alguns planos dietéticos eles podem diminuir o cálculo, mas infelizmente não tem comprovação de que o tratamento clínico resolva o problema. Então tem que ir para a cirurgia mesmo.